algum problema. Não sei o Sim. que é. Fala aí, pessoal. Começando aqui oficialmente, então, a sexta aula do núcleo da IB. Hoje é uma aula um pouco mais prática porque a gente vai fazer análise em si. Vocês vão acabar vendo, vão fazer, e a ideia é mais construir uma interação, tá? E vocês perguntando as coisas, enfim. Hoje, pelo conteúdo que eu passei, seria a última aula com... Seria... Não estou apresentando nada. Só falando. Hoje, de conteúdo, assim, é a última aula. Então, a partir de hoje, vocês estariam, teoricamente, capacitados. Eu acho que é da internet, cara. Então, Pois é, teoricamente... esse note aqui, eu queria tirar uma foto para postar, mas só aparece a minha câmera, de vocês não. Aí tá difícil. Teoricamente, após essas aulas, vocês estão aptos para fazer o trabalho. O trabalho com aquilo que eu falei para vocês, a ideia para desenvolver ele. E até queria saber se vocês preferem fazer ele em dupla ou individual. Dupla, beleza. Eu vou pedir pelo menos o último slide, os dois últimos slides. Um vai ser de projeção e outro da tese de vocês, mas isso eu falo um pouco mais tarde, tá? E apresento de novo aquelas apresentações para usar em modelo, tá? E colocam no Drive, eu acho que eu esqueci de pôr. Tá, mas como eu estou falando da Boa Safra e foi a última análise que eu fiz e tá tudo fresco na minha cabeça ainda, eu vou fazer tudo em cima dela, tá? Então, para o trabalho, vocês escolhem uma empresa que não é a Boa Safra. E nem o Grupo Mateus, porque o Grupo Mateus, e nem a SBF, porque vai estar lá. E nem a Track and Field, tá? Vocês não podem em 4 empresas, então, escolher. E nem aquela de tênis também? Qual? Aquela de tênis. Ah, SBF, essa aí não Ah, pode. tá. SBF, a Track and Field não pode. O Grupo Mateus e a Boa Safra. Tá? Se eu jogar algum outro material lá, eu falo que não pode também. Tá, Vamos fazer valuation do Banco do Brasil. Por um momento esqueci como é que apresentava a tela. Vocês enxergam alguma coisa? Sim. Sim. Tá, beleza. Então, vamos relembrando aqui a Boa Safra. O que a gente vai fazer para achar o resultado dela? A gente vai digitar RI, Boa Safra Sementes. Safra Sementes. O RI é o site de relação com o investidor, né? Que as empresas abertas em bolsa são obrigadas a emitir esses documentos por ali. Como eu já expliquei para vocês, né? Inclusive já tinha aberto ela. Aqui na Boa Safra, como eu falei para vocês também, quando a gente vai fazer um valuation, a forma mais fácil, a gente pega um ano fechado. Tá? Ou se a gente não for pegar um ano fechado, for fazer o valuation sei lá, no meio do ano, e a gente vai considerar o LTM, que são os últimos 12 meses. Que a gente vai somar as receitas, as contas dos últimos 12 meses, né, de cada dos últimos 4 trimestres, e vai fechar isso como LTM, tá? Então, a gente vai vir aqui, informação a investidor, documento CVM. Aqui, documento CVM. Aqui a gente consegue baixar a fórmula de referência, tá? Que a gente vai pegar. Eu já tenho baixado, então não vou baixar de novo, mas é o 2024. Mas aqui, opa,
informações financeiras, acho que é a central de resultados que tem aqui. Cada site vai mudar um pouquinho de uma coisa para outra, mas é bem parecido, tá? Aqui, ó. Exatamente, ó. O que são cada uma dessas coisas? A demonstração financeira, o ITR, é aquele release que eu falei para vocês, mais todas as demonstrações financeiras com não é cláusula, é notas explicativas, tá? Então, basicamente, se tu não quiser baixar o release e o ITR, baixa o ITR, porque o ITR já tem o release lá dentro. A apresentação de resultados é uma apresentação em PowerPoint. E a teleconferência é bem legal, porque eu vou até abrir aqui, cara. É algo muito bacana para quando tu for fazer uma análise, porque é o CEO, o CFO da empresa sentados numa mesa apresentando o que aconteceu com a empresa nos últimos anos. No último ano, olha aqui. Então, tu pode olhar, tu pode pôr em 2x, e eles vão explicar o que aconteceu, sabe? E depois que tu vê a teleconferência, quando tu for ler o release, o ITR, a apresentação, é bem mais fácil, tá? E quando tu for construir teu valuation, vai ser algo bem mais fácil também, porque tu vai conseguir acertar nas tuas premissas, tá? Esse aqui da direita é o CEO, esse aqui é o CFO. Tá, mas vamos para os documentos. Aqui, vamos começar pela apresentação de resultado. A apresentação de resultado aqui, gurizada, ela é bem visual, tá? Então, fala... E essa apresentação, na teleconferência, eles apresentam, tá? É exatamente essa. Então, eles falam sobre o desafio do setor, que é clima, crédito e custo de despesa, o progresso, que eles fizeram e o que eles estão buscando para 2025. Por exemplo, é aumentar o número de capacidade de produção de Big Bag. Big Bag, nesse caso, eles medem a produtividade deles. Big Bag é a saca de soja, tá? Agricultura regenerativa e estrutura de capital. Emissão de CRAs, eles querem emitir, nesse caso, 500 milhões em dívida. Tá. Aqui, pessoal de venda está mostrando a queda. Mas por que aconteceu essa queda? Tá? Por causa do fator de clima. Desafios de 2024 foi exatamente o clima, custos e despesa. Por quê? Eu já estou falando, só que assim, eu estou falando porque eu já ouvi a teleconferência, já fiz o estudo. Mas quando a gente olha isso aqui, é importante a gente conectar uma coisa com a outra. O que aconteceu em 2024? Houve uma crise climática que fez com que os produtores perdessem muito da sua produção, tá? Começaram a haver cancelamentos de pedidos, porque eles prestam serviço para os produtores, né? Eles vendem o produto para os produtores agrícolas, e para não perder esses seus clientes, eles começaram a renegociar contratos. Na renegociação de contratos, eles acabaram diminuindo o custo o ticket médio do produto deles, tá? Se antes, digamos, um Big Bag, exemplo, tá? Um Big Bag custava, sei lá, R$3.000, hoje está custando 13.200, entende? Eles baixaram muito, o que fez com que a receita deles diminuísse. E eles fizeram essa manobra para não perder tantos pedidos. Tá? Aqui o market share deles mostrou que eles tiveram uma diminuição. Market share é o quanto eles têm de domínio do mercado. Tá? Aqui fala sobre a operação deles, onde é que eles estão, o que eles têm em cada estado. A capacidade de produção, centro de distribuição, máquinas, espaço de armazenamento de mais de 120 mil metros quadrados, destaque operacional, capacidade produtiva de Big Bag,
o quanto eles esperam produzir no próximo ano. Isso é importante para a gente fazer nossas produções, tá? Tecnologia embarcada nessa semente, isso é interessante porque novas tecnologias significa que a empresa está buscando se desenvolver tecnologicamente, porque ela é líder no mercado em que ela se propõe a fazer. E para continuar sendo, ela precisa de um grande investimento para continuar sendo a vanguardista. Aqui é um pouco sobre a agricultura regenerativa, como é que eles buscam posicionamento, o que eles estão fazendo como empresa, que fala sobre a performance financeira, que foi basicamente o que eu expliquei para vocês, a redução do ticket médio deles e da renegociação dos contratos. Um negócio interessante também, CAPEX realizado. Vocês lembram o que é CAPEX, né? Eu estou falando rápido, só para a gente conseguir ver tudo hoje, tá? E depois eu vou abrir o valuation para vocês. Vocês lembram o que é o CAPEX? O CAPEX é o capital que tu vai investir. Tá. Quer falar? Pode falar. É gasto em capital, que é Exato. a tradução. Exato. É a grana que tu vai botar para investir na tua operação. Olha aqui como a gente tem um crescimento. E aqui a gente tem uma queda. Essa queda é justificada pelo momento difícil do setor no último ano. Botaram um negócio aqui no aquecedor e começou a sair fumaça. Aqui a gente tem uma queda. Tá? O padrão, pelo aquilo que eu já falei para vocês. Indicadores financeiros, eles acabaram criando um próprio, tá? Que era a receita bruta de semente dividido por Big Bag vendido. Dívida líquida ajustada versus consolidado. Isso aqui é interessante, tá? Esses números em parênteses significa que é negativo. Então, eles têm uma dívida líquida negativa. Ou seja, eles têm mais caixa do que dívida. O que é algo bem interessante, tá? Extremamente interessante, principalmente quando a gente fala numa empresa que está no agro, porque é um setor sazonal com relativamente bastante risco. Então, uma empresa que tem bastante caixa e pouca dívida, em momentos de dificuldade, ela vai sofrer com o setor, só que ela vai conseguir se sustentar, tá? Foi exatamente o caso da Boa Safra. Não foi ela a única empresa do setor agro que sofreu, sabe? Mas quando ela tem uma caixa, uma boa estrutura de capital, né? A estrutura de capital, que eu falei para vocês, é o quanto ela é financiada pelo capital próprio e capital de terceiros, né? Quando ela consegue fazer um mix bom, ela se torna muito forte. Novas culturas e diversificação de receitas, que é algo muito importante. Vocês estão vendo assim, ó. Eles estão falando tópicos importantes, mas de uma forma bem resumida, assim. Informações importantes, mais rápido. O que eles estão buscando fazer? O principal serviço deles, né, era com grãos de soja, o produto. Era com grão de soja. Mas o que eles estão buscando fazer é aumentar a diversificação, a carteira deles, para diversificar o risco. Até porque a safra do soja acaba sendo diferente da safra do milho, se não me engano, que tem duas pequenas safras durante o ano. Então, é uma forma de diversificar a receita, inclusive também diversificação de portfólio, de buscar mais clientes, de tu não ter um cliente só importante, porque, como eu falei para vocês na nossa segunda aula, que foi lá na presencial na sala da Liga, vocês lembram daquele caso da Ambev, em que a Ambev ela tem um capital de giro muito bom para a empresa, porque ela tem um forte poder de barganha. Porque aquela empresa que depende da Ambev, o principal cliente dela é a Ambev. Então, se a Ambev, digamos, falir, o cara tá ruim. Se a Ambev falar assim, eu não compro de ti porque tá muito caro, ou não compro de ti porque tu vai demorar para entregar, eu compro do outro, sabe? Essa concentração de clientes é ruim para a empresa. Aqui a carteira de pedidos de soja, quantos pedidos foram acontecendo de um ano ao outro, de um, de um trimestre ao outro, tá? Saúde financeira da empresa,
parecido com o que a gente já falou. Aqui é a nossa DRE, números por cima. Aqui, basicamente isso é a apresentação institucional. Tá? É um resumão do que a gente vai encontrar no release, o que a gente vai encontrar no ITR, e serve como base para a gente criar e desenvolver premissas, entender o que a empresa faz, tá? E como o que ela está buscando fazer para o futuro. Se tu lê isso aqui e aliado com a webconferência, tu tem muita informação ao teu dispor, tá? Para tu conseguir desenvolver bem a tua análise e entender bastante os conceitos, tá? Vamos para o próximo documento. Eu vou pegar o release aqui. Aqui no release, a gente tem informações mais detalhadas. A gente tem mensagens da administração. A gente tem um planejamento adaptativo, aqui sobre os bags, tipo, são informações que a gente já viu com informações novas. Tá? Aqui, algo bem interessante, área plantada em milhões de hectares. Isso é algo bem interessante para entender, isso aqui é só de soja, tá? Como está sendo a projeção do setor, sabe? E como que e será que a nossa empresa está bem posicionada, está no setor bom? Algo interessante, sabe? Aqui a área plantada em milhões de hectares. Isso aqui a gente já viu na apresentação institucional. Que eu falei para vocês, né? A apresentação institucional é um resumão. O que a gente vai ler aqui, provavelmente a gente já pincelou lá, sabe? Então, aqui fala sobre o market share. Aqui a gente já começa a ter explicações o porquê que a nossa empresa diminuiu o share dela, que basicamente é o que eu já falei para vocês, mas eu só soube falar porque eu já tinha lido, tá? Aqui o principal estado que ela atua, a carteira, ó, esse gráfico a gente já viu, né? Esse aqui a gente já viu, mas aqui a gente traz explicações, ele começa a trazer mais detalhes sobre a operação. Expansão do portfólio e novas culturas, é exatamente o que eu falei para vocês, sobre a evolução das receitas, ou buscar outros tipos de grão para diversificar a receita delas e tornar menos sazonal, porque eu não tenho um gráfico aqui, mas se a gente fosse ver em trimestres, o primeiro e segundo trimestre da Boa Safra tem pouquíssima receita. A receita está concentrada sempre no terceiro e no quarto, o que torna a empresa extremamente sazonal, sabe? Imobilização do CAPEX, aqui traz a explicação por que houve a diminuição do CAPEX e aonde eles estão investindo a grana deles, tá? O caixa, dívida líquida, foi aquilo que a gente leu, tá? Eu expliquei por cima para vocês. E aqui um pouco de SG, mas isso ali não importa. Aqui, ó, aqui é legal. Aqui a gente chegou na parte mesmo do ITR. Lá em cima é basicamente o release e aqui a gente começa a ter as demonstrações financeiras. Quando a gente vai fazer o valuation, a gente vai pegar, ó, aqui a gente tem o balanço patrimonial, demonstração de resultado e a gente tem o fluxo de caixa, método indireto também. Isso aqui eu já falei para você sobre contabilidade, mas enfim, a gente vai pegar essas contas aqui e a gente vai planilhar elas. Aí vai passar elas para um Excel para a gente conseguir fazer o valuation da nossa empresa, para a gente encontrar o valor justo, que vocês já estão cansados de ouvir de eu falar o que é o valuation, né? O que a gente quer encontrar. Aqui a gente tem de 2023 e 2024. A gente pega o consolidado, tá? Que é referente a todo o conglomerado da empresa, tudo que tem. Então, a gente sempre vai pegar o consolidado, 2023, 2024, passivo, ativo, passivo aqui na direita e embaixo nosso patrimônio líquido. Tá? Aqui a nossa DRE, também a gente vai
Ele vai planilhar ela, beleza? No consolidado, 23, 24. E a gente tem o fluxo de caixa também, né? Patrimônio líquido, fluxo de caixa, método indireto. Isso aqui a gente também vai acabar planilhando, tá? Mas o que dá para fazer também, se dá para criar dá para fazer um valuation sem ter um fluxo de caixa já pronto, em que tu pega o fluxo de a DRE, tu pega o balanço patrimonial e tu cria um fluxo de caixa indireto, tá? Que eu já fiz isso, é chato de fazer, tá? Mas não é tão diferente das coisas que eu falei para vocês em aula, em como um demonstrativo se conecta com o outro. Não sei se vocês lembram certinho, mas a gente tem uns slides também disso no nosso Drive. Não vou me adentrar muito aqui para conseguir apresentar as outras coisas, mas dá para fazer também. Mas como a gente vai estar tratando de uma empresa aberta em bolsa, independente de qual vai pegar, não tem problema, porque o fluxo de caixa já está todo definido, enfim. Inclusive aquela planilha, que é uma planilha de modelo de evaluation lá, já tá tudo linkado. Então, inclusive até a diferença de balanço patrimonial já vai pegar lá e ele vai ajustar as coisas. O que eu recomendo, se quiserem, eu recomendo usarem aquela planilha já toda linkada. Só que outra coisa que eu recomendo é pegar aquela outra planilha que eu ensinei para você, que eu ensinei valores para vocês, mas na prática, assim, no Excel, e trabalhar em cima daquele. E, tipo, tu tentar pegar o que tu viu naquela planilha já pronta e aplicar para essa. Porque eu acho que tu vai conseguir fixar os conceitos muito melhor. Porque tu vai ter que desenvolver tua planilha. É lógico. Tá, aqui a gente tem... e aqui também, por exemplo, lá, juros recebidos, 28, 14. Aqui são notas explicativas. Em que tu vai conseguir olhar lá para baixo e entender com mais detalhes, contexto operacional, fala com mais detalhes ainda, sabe? Então, é algo bem, bem importante e se tu quiser fazer algumas outras expectativas, não, projeções, inclusive de dívida, tu vai acabar usando isso, tá? Aqui explica a sazonalidade do setor, base de preparação das sementes, tudo mais, tá? O último documento que eu vou mostrar para vocês da empresa é o formulário de referência. O formulário de referência, esse aqui tem 331 páginas. Eu já falei para vocês que esse documento tem muitas páginas. A gente não vai ler tudo, só que é bem importante ler ele para entender como funciona a operação da empresa, o modelo de negócio da empresa e os detalhes que envolvem isso, tá? Os tópicos bem importantes para a gente ler, tá? Aqui. Atividades do emissor. Pô, nessa atividade do emissor, a gente vai ler o histórico, isso aqui, produção, cliente, esse aqui também é interessante. Esse 1.6, para o nosso trabalho, não dá para acabar pulando, mas é interessante ler. Esse aqui é interessante. Esse aqui não é tanto para a nossa empresa, mas esse aqui é porque a nossa empresa cresce com muitos M&As, né, de forma inorgânica. E aqui, a colecionista, seleção e condição de negócio. Esses dois, pelo contexto da empresa, eu leria esses outros três também. Comentário dos diretores, sem dúvida, porque eles comentam um pouco do operacional, assim. Projeções, com certeza lê os dois já. Fatores de risco, sim, porque a gente vai conseguir entender o que aconteceu no último ano e o que pode vir a acontecer que vai atrapalhar a nossa empresa
nos próximos 5 anos. Esse política de gerenciamento de risco é bem bacana. Claro, o ideal seria ler tudo, né? Mas por tempo, assim, eu indico isso. Remuneração dos administradores é muito bacana tu ler, porque para ter certeza que não tem nenhum conflito de interesse. E regra, itens, capital social, valores imobiliários. Cara, seria basicamente isso, tá? Lendo isso aqui já tem uma puta noção, assim, da empresa, da operação dela. Não são tantas páginas, se tu parar para ver, é uma leitura tranquila, olha aqui como é que é. É bem explicado, tu consegue entender com bastante detalhes, ó. Ele aprofunda, tu entende bem o negócio da empresa, o que que ela faz, sabe? Como é que é a operação dela, nos mínimos detalhes, tá? Isso aqui é essencial. E se tu ler isso junto com as outras apresentações, eu vi a webconferência, tu tá muito bem informado da empresa e tu é capaz de fazer um valuation, uma puta análise dela, tá? Depois que eu aprendi esses aqui, eu não vou ficar lendo essas coisas, tá? Mas, assim, referente à nossa empresa que a gente está avaliando, é isso que a gente vai olhar. Agora, referente ao setor. Porque algo que vocês já viram nas apresentações que eu costumo fazer é sempre eu começo na análise macro do setor global, como o Brasil se posiciona e eu para o mercado brasileiro, tá? A gente precisa entender sobre o setor, para entender o que a nossa empresa está fazendo ali. A gente precisa saber se o nosso país é bem desenvolvido naquilo, se o nosso país está investindo para desenvolver, se faz sentido uma empresa dessa, sei lá, se é mais vantajoso existir uma empresa dessa ou uma empresa de tal ramo dar certo no Brasil ou na China, sei lá, esse tipo de coisa. Bem abrangente mesmo. Então, só deixa eu ver vocês, dá um oi aí. E aí? É. Tá, a outra coisa aqui, cara, quando a gente vai ver o setor, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a ler relatório. Nos próprios documentos da empresa já vai ter alguma coisa ou outra falando sobre o setor, tá? Só que a gente precisa aprofundar. Para aprofundar, o que que a gente vai buscar? Cara, eu recomendo muito a McKinsey. A McKinsey é uma das top 3 empresas de consultorias, assim, Big Three em consultoria. A McKinsey tem a Global Pharma Insight. Esse relatório eu li para fazer a análise para fazer a análise da Boa Safra. Daí eu aconselho assim, tem em português, mas a maioria está em inglês, tá? Pode ser lá, digamos, boa McKinsey, aí tu põe relatório agroindústria, tá? Tu vai encontrar, ó, bastante coisa. Só que se tu quer encontrar realmente muita informação, tu põe McKinsey Report, Agroindustry, e não é assim que se escreve, tá? Mas tu põe em inglês, sei lá, McKinsey Semiconductors Report. Tu vai começar a encontrar esse Mordor Intelligence que é muito bom, tem informação muito boa também. E tu vai começar a encontrar relatórios em inglês. Tem muito mais relatório em inglês do que em português e de mais fontes. E é muito bacana e tem muita informação boa. Outro bom é o KPMG, outra KPMG, outra boa informação, tá? Tu vai conseguir encontrar aqui, por exemplo, se tu quer
Outra coisa que tu pode usar é assim, boa safra, sementes, XP Inc. Report. Análise de crédito. Tu vai começar a ver um relatório de equity research das casas de investimento, dos bancos de investimento sobre uma empresa, sobre um setor, e ali tu vai ter bastante informação. E é bacana ler esses reports porque eles já juntam muitas informações bacanas, sabe? Então, pô, esse aqui eu abri um que é só um comentário da empresa, não vi. Vamos ver esse aqui. Esse aqui tá na Amazon. Mas tu tem que dar aqui, ó. Tem 14 páginas esse. Já é uma visão, olha aqui, já é uma visão melhor sobre a indústria, sobre o posicionamento da empresa, o modelo de negócio, indicadores e assim em diante, tá? Tem que procurar fontes. Procurar fontes confiáveis, McKinsey, KPMG, relatório de banco, tá? Quanto mais em inglês, se tu consegue ler em inglês, recomendo, porque vai ter muito mais informação. Se tu não sabe inglês, é bom pesquisar em inglês, porque tu já acaba treinando e tal. Isso acaba sendo bacana. Agora, a gente está indo para a parte final da aula aqui. Depois, se vocês têm uma dúvida, estão conseguindo entender em relação ao setor, em relação à análise da empresa, acho que é tranquilo para entender, né? Assim, onde tem que procurar as fontes e tal. Mas é sentar a bunda e ler, sabe, os relatórios. Se vocês eu sei que o Cauã está fazendo o caminho do holder com o Alexandre. Se vocês quiserem usar a mesma empresa que vocês vão avaliar lá para usar aqui, tudo bem também. Eu não sei para quando ficou o trabalho lá, porque vocês vão ter que fazer o mesmo trabalho, sabe? Eu só estou tentando ajudar na formação, assim, no entendimento do conteúdo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Se vocês estão fazendo a cadeira de análise fundamentalista, podem usar a mesma empresa. Cara, o que for mais fácil para vocês, mas eu acho que é um puta trabalho que, se vocês fizerem, vocês vão aprender muita coisa muito rápido, tá? Eu mesmo acabei demorando um pouco mais de tempo do que um semestre para conseguir aprender. Claro, quanto mais tu vai fazendo, mais tu vai saber, mais tu vai melhorar, né? Tipo, se no primeiro semestre que eu entrasse na liga eu tivesse uma aula dessa, eu igual não saberia tanto quanto eu sei hoje. As coisas normais, assim. Tá, mas aqui eu vou pegar o valuation. Esse modelo aqui é do Ricardo Perufo. Eu usei para fazer o valuation da safra. Eu usei porque eu estava com um problema de bater o balanço patrimonial. Mas vocês vão ver, ele é todo linkado já. Então, assim que vocês colocarem as contas, vocês já vão começar a ter as projeções futuras, tá? Que é basicamente isso aqui, ó. Aqui a gente tem as premissas. Premissas eu já expliquei para vocês, né? O que a gente está esperando para os próximos anos. Aqui eu planejei 2024, 2023 e um pouco de 2022, porque eu queria calcular o capital de giro. Mas aqui eu planejei isso, são informações que a gente tem, e aqui o projetado, ó, 2025 até 2029. Aqui é a premissa de cada ano. Pode falar. Como é que a gente define as premissas? Cara, é com base no que tu leu, que tu ouviu. É isso, sabe? Quem trabalha, assim, no escritório, tá, junto com, sei lá, o diretor da companhia,
ele vai sentar com o diretor, vai sentar com o CEO e vai ouvir as projeções que eles mesmos têm, o que acaba sendo mais fácil, né? Só que aqui, como a gente não tem acesso a isso, vai ser com base no que a gente já leu, já escutou, tá? Por exemplo, aqui, olha aqui. Aqui, o nosso crescimento era absurdo. Olha o crescimento, ó. Era absurdo de um ano para o outro. Era muita grana que os caras ganhavam. Antes aqui, eles estavam crescendo uns 70%, mais ou menos. Aqui foi para 17% e aqui eles caíram 11%. Eles estavam com 2 bi de faturamento, eles foram para 1.800. Só que por que isso aconteceu? Porque foi aquilo que eu falei para vocês. A quantidade de contratos que eles tiveram reduziu, mas reduziu um pouco. Mas foi muito daquele negócio que eles diminuíram o ticket médio deles, que fizeram eles perderem grana, né? E o custo deles subiu. Ó, como a gente pode ver, SG&A o operacional, as despesas, né, que eu já expliquei para vocês. Era 3% e subiu para 5%. Só que vocês estão vendo aqui, ó, crescimento da receita, 40%. Por que eu botei essa porra aí? Porque, palavras do próprio CEO, o que eles estavam buscando era uma recuperação do ticket deles para ano de 2023, 2022, usar como base isso. E tem outro detalhe, cara. O setor de agro é muito assim, deu um ano ruim, depois tem esse um ano bom e tal. E o que eles fizeram? A Boa Safra, ela investiu muito em vendedores, ela aumentou um número muito grande, o número de vendedores dela, ou seja, as vendas delas tendem a aumentar. E outra coisa é que teve a alta do dólar, tá? Só que a alta do dólar para esses produtores acaba sendo benéfico, porque eles vão conseguir exportar numa proporção melhor, né? Sei lá, eles vendiam vezes 5, agora eles vão vender X vezes 6, né? No caso, vão faturar X vezes 6, né? Por causa da valorização cambial. Então, com a valorização cambial, ó, raciocínio, eles vão conseguir fazer adiantamentos e fazer mais pedidos, tá? E por isso que eu fiz um crescimento tão agressivo de 40% para compensar a diminuição do ticket deles, tá? E o que eu fiz, eu cheguei em 2.500 e eu encontrei relatórios do Itaú BBA e da XP que faziam projeções para 2.600, 2.600, 2.700. Eu percebi, bom, as minhas projeções estão fazendo sentido com os bancos de investimento, tá? Aqui eu fiz uma queda no crescimento, tá? Porque a partir do momento que a gente cresce 40% no próximo ano, não faz sentido a gente crescer 40%, é muito difícil. Então eu já reduzi para 20, mantive em 20, reduzi para 18, tá? Nas minhas projeções de até 2019. Aqui o custo, eu peguei pré-crise, pelo que o próprio senhor falou, peguei o custo pré-crise, o custo de produção, as despesas, eu projetei pré-crise também. Depreciação, eu botei um aumento, porque eles sempre investem um pouco mais em CAPEX, então fui aumentando de pouco em pouco. Juros aqui, tem várias formas de calcular, mas eu botei que eles têm mais juros benéfico do que deu um prejuízo. Como já está linkado aqui o imposto de renda também, já está linkado e tal. Como já está linkado essa planilha, ele já vai calcular para vocês o prazo médio de recebimento, o prazo médio de estoque e o prazo médio de pagamento, tá? Quando vocês planilharem a DRE e o balanço patrimonial. Isso já vai ser calculado, tá? Mas é interessante vocês entenderem como isso é calculado, tá? Deem um F2, vocês vão ver, aqui é prazo médio de recebimento, tá? Ele vai pegar as contas a receber, vai dividir pelo custo
vai dividir pela receita e vai multiplicar por 365 dias para transformar esse valor em dias. Então, a gente vai ter de 115%. E assim eu fui mexendo nas premissas, tá? Sempre pensando, a empresa vai crescer. A empresa vai crescer, então ela vai poder ter um maior poder de barganha. Ela vai poder demorar mais para pagar e vai conseguir receber mais cedo. Tá? Basicamente é isso. O CAPEX, eu fiz uma projeção na média. O CAPEX tu pode projetar, mas assim, eu fiz a média dos últimos anos. É uma medida para se fazer, ó. A média de 2023 e 2024. Tá? 200 milhões, projetei isso. Tá? Esses outros dois foram anotações que eu fiz, mas eu acabei não desenvolvendo elas. Tá? Aqui, o que é isso? A DRE. Da onde eu peguei a DRE? Do ITR. Aqui, ó. Cadê o ITR? Aqui. Porra, não abre. Não. Aqui o ITR mesmo. Não. Aqui, DRE. Eu peguei o consolidado, planilhei todos esses valores aqui para cá e todos esses valores de 2024 para 2024. Vocês vão ver, é tranquilo para fazer porque está tudo linkado. Tudo. É bem facilzinho para fazer. Balanço patrimonial, cara, mesma coisa. Pega aqui, balanço patrimonial, planilha e passa as coisas para cá. Eu planejei desde 2020 porque eu queria fazer gráfico e tal. E aí, por isso que eu acabei fazendo. Mas ele já vai fazer tudo isso aqui para ti, tá? Esse outros aqui é o que ele faz o cálculo para... não, ó. O que não for, tipo, fornecedor e dívida, tu põe como outros, tá? Aqui ele tem sempre um check, ele vai ver se está checando, se está dando zero essa tua conta. Porque essa tua conta tem que dar zero, né? Ativo mais passivo tem que dar zero. Se der 1 ou der um valor muito baixo, também não tem problema, tá? Demonstração fluxo de caixa, aqui tu também planilha o que tem lá, e ele vai projetar. Aqui ele só vai... Se a gente fizesse a captação de empréstimo e de pagamento, a gente ia usar o Free Cash Flow to Equity. Mas a gente não vai fazer isso, então a gente vai usar o Free Cash Flow to Form. Foi o que eu ensinei para vocês. Tá? Aqui ele vai calcular o aumento e a queda de caixa e a posição final do caixa. E lembra, essa posição final do caixa vai começar aqui, ó. Então, 625 é o nosso caixa daqui, ó. Entendeu? Ele já está tudo linkado, mas o que eu recomendo vocês fazerem é pegar isso e buscarem entender como uma linha está conectada à outra. A tudo que a gente falou dentro da sala de aula, tá? Porque, pô, dominando isso, vocês vão dominar completamente um valuation. E, cara, se vocês quiserem aplicar para uma vaga de IB, assim, mano, sinceramente, vocês vão estar entendendo muita coisa. Tá? Provavelmente vocês vão passar nas entrevistas. Se vocês quiserem fazer uma aula com simulação de pergunta, de processo seletivo, eu posso fazer também. Inclusive, eu joguei no Moodle não, eu joguei no Drive, se não me engano, algumas perguntas. Se vocês quiserem que eu faça aqui e mostre a resposta para vocês, dá para fazer. Mas basicamente isso. Aqui, então essas são nossas premissas e tal. Aqui são premissas do fluxo de caixa descontado. Como já está tudo linkado, o que vai acontecer? Aqui tu tem que botar a data de entrada, que é a data que tu está fazendo valuation. Por quê? Vocês estão vendo que aqui em 2025 ele está como 0,71, porque aqui ele vai pegar a porcentagem do ano que tu está avaliando, tá? Então, porque vai afetar muito o valuation. Aqui tá vendo, tá 1. Significa que é um ano inteiro. Se isso aqui tivesse 1, o valor que a gente ia encontrar na nossa empresa seria outro do que a gente realmente vai encontrar, porque a gente não está avaliando o ano inteiro, entendeu? Ele vai pegar aqui o Free Cash Flow to Firm, é aquele cálculo que eu passei para você já. É o EBIT menos o imposto, né? Que vai chegar no PET.
a gente vai botar adicionar depreciação e amortização, que é uma conta não caixa. Vai chegar no EBITDA, senha, o T, coloca o CAPEX, a variação da densidade de capital de giro, e aí vai chegar no fluxo de caixa da firma. De cada ano, esse de cada ano, até 2029, e esse saída aqui é a nossa perpetuidade, lembra? Como já está tudo linkado, ele vai pegar e ele já vai calcular praticamente tudo. Então, sei lá, vou mudar a premissa aqui para 20%. Lembra que estava em 16 o valor da nossa ação, né? Olha aqui, baixou para 13. Então, e já tudo mudou, ó, tudo mudou. Então, cara, podem usar essa planilha, já está lá no... Como é que é? Já está lá no Drive. Só que eu recomendo vocês buscarem entender a fundo o que são cada linha, o que é cada coisa, tá? Esse Enterprise Value aqui é esse valor, mais caixa e dívida, que aí vai chegar no Equity Value. E esse Equity Value aqui, a gente vai pegar ele, dividir pelo número de ações, então aqui, e vai chegar no valor da nossa ação. Simples. Tá? Aqui, taxa de retorno, preço atual, o que a gente buscou encontrar, o tanto de upside que a gente teve, e a taxa de retorno interna de retorno. Tá? O que são essas premissas? Tá? Para fazer o valuation. O imposto de renda, eu recomendo deixar 34%, porque é meio básico. A taxa de desconto é o nosso WACC. Eu falei para vocês como é que calculo na última aula. Aqui eu calculei o da Boa Safra. Cara, pelo horário, mas assim, é basicamente o que eu fiz na última aula, tá? Inclusive, a Liga tem acesso ao Valuation na Prática, é um curso, e ele ensina como calcular o WACC bem assim. Inclusive, essa tabela eu peguei dele, eu falei para vocês, inclusive. Ele ensina como calcular o WACC. Então, esse 12,2%, eu puxei para cá, que é a taxa de desconto, que é 12,2%, só que se arredondou ali. Crescimento na perpetuidade. É aquilo que eu falei para vocês. Crescer no máximo a inflação, nunca acima da inflação, porque senão a gente vai considerar que a empresa vai dominar o mercado global. Eu peguei a expectativa de inflação, 3,75. Múltiplo EV/EBITDA. Isso aqui esse terminal velho aqui, ele vai pegar o Gordon. O Gordon é como calcula a perpetuidade, que eu mostrei para vocês. Só que lembra que eu falei para vocês que naquela aula do valuation, nossa planilha, aquele cálculo que eu ensinei para calcular a perpetuidade é o modelo de Gordon, tá? Só que lembra que eu falei para vocês que no valuation a gente vai sempre triangular os valores? Então, esse múltiplo EV, esse múltiplo aqui, EV/EBITDA, é quantas vezes a empresa é negociada pelo EV/EBITDA. É um dos múltiplos, tá? A nossa empresa, tá? Isso tu encontra pesquisando. Ela negocia em 10. E daí, negociando em 10, nossa ação vai chegar em R$18. Olha aqui. Só que eu achei que fazia mais sentido deixar em 8%. Tá, vezes 8. Tá? Porque daí ele vai pegar, ó, o cálculo que ele vai fazer. É o EBITDA. Aqui ele vai pegar o EBITDA e vai multiplicar por 8. Esse aqui não é EV/EBITDA, é só EBITDA vezes 8. Então, não é EV/EBITDA. A data do valuation, tu tem que botar a data e a data final do ano, o preço atual que é da ação, e aqui o número de ações negociadas. Tu encontra tudo na internet, tudo basicamente assim. Tu vai fazer e esse modelo é bem bom porque tu vai conseguir encontrar o valuation, tá? Isso aqui é uma tabela de sensibilidade que eu fiz. Lembra que eu usei o múltiplo de saída 8? Só que o da nossa empresa é 10,55. Só que a média do mercado é 8. Então, esse é o valor que a gente encontrou, esse 16,15. Só que eu quis mudar um negócio. Se eu mudasse o múltiplo de saída
e mudasse a taxa de desconto, o quanto isso ia afetar o valor da nossa ação. Então, tipo, é um range, entendeu? Ele vai de 14 e pouco até 21, que é o máximo daqui, né? 21,12. Ela vai variar. Algo bacana aqui. Esse aqui, se não me engano, eu projetei o balanço patrimonial, que eu queria fazer uns gráficos, e a DRE, que eu queria fazer uns gráficos também. Ah, isso ali não é nada demais. Gurizada, o que eu queria falar para vocês era isso, e daí depois disso eu montei essa apresentação, tá? Que é análise do setor, análise do setor ainda, como o Brasil se posiciona no cenário brasileiro, a nossa empresa, como o mercado, aquilo que eu já falei, os últimos 5 anos do financeiro dela, comparei com outras empresas, fiz uma tese, um sumário da tese, aqui as projeções, o quanto eu projetei de crescimento para cada ano, o WOC que eu usei, como é que eu cheguei nesse WOC, o custo capital próprio foi de 14%, o custo de terceiros foi do 8%, aquela tabela de sensibilidade para mostrar um range, explicações de por que mudou cada coisa, e aqui o operacional o racional da operação. O preço-alvo que eu cheguei, eu fiz um football field, que eles chamam, que é para triangular o valor da empresa, né? No meu DCF eu encontrei entre 14 e 19. O mínimo que ela foi negociada foi 9,56, o máximo foi 18,50. E o múltiplo EV/EBITDA, por múltiplo, ela vale 18 a 22. Tá? Fazendo triangulação, eu cheguei numa média de 17,31. É basicamente isso aqui, tá? Sinal de operação e tal. Inclusive, o trabalho eu quero que vocês façam uma apresentação dessa. Eu vou passar melhor as instruções para fazer o trabalho em outro momento, porque eu gostaria que todos estivessem. Então, vou pensar como fazer, se eu faço, sei lá, se eu faço a próxima aula só para apresentar o trabalho, ou gravo um vídeo e envio no grupo. Mas é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? Vocês querem fazer uma aula sobre as perguntas de IB, sei lá? Só confirmando qual que é o prazo da entrega do trabalho? Cara, a minha ideia é deixar vocês fazerem em dupla e... Cara, tempo... Por mim... Cara, eu penso, né, em dar bastante tempo, assim, em relação à prova e tal. Eu sei que, para mim, as minhas aulas vão acabar no início da primeira semana de junho. Então, eu não defini uma data, mas, sei lá, pelo menos 3 semanas. Porque eu sei que daqui a pouco tá começando prova, sabe? Se a gente tiver que deixar, tipo, bem no finalzinho do semestre, ou nas férias, tudo bem, sabe? Mas o importante é fazer e, cara, se tiverem dúvida, me chamem. De boa. A ideia é a gente fazer uma call para todo mundo apresentar. Já. Viu, Victor? No balanço, na DRE, no outros vai tudo que não conta, tipo, estoque. Sim. É tudo. O estoque, no caso, tu vai ter que botar lá separado. Só que nos outros tu põe todo o resto, assim. Sim, seria tudo que tá no balanço, tirando estoque e... Isso. Tá. Só que naquela planilha ali, vocês vão ver que ele já faz um jeito para bater, sabe? Então, é tranquilo. Se vocês usarem uma planilha tipo a que eu criei para vocês, vocês vão ter que criar parte do... Você lembra daquela planilha, né? Daquela planilhazinha e tal. Vocês vão ter que criar parte do balanço patrimonial. Mas, cara, é de boa criar. Só a dor de cabeça de vocês vai se bater aquela porcaria, tá? Para fazer o balanço balançar. Vai ser isso. Mas eu
indico usar. Se não for usar, for usar só o do modelo lá, se esforça para entender as linhas, o que é cada linha, tá? Porque é importante, realmente é importante. Sobre as perguntas, vocês querem fazer o encontro das perguntas? Não querem? Eu acho que seria legal, cara. Tá, então vamos fazer assim, a próxima aula a gente programa isso, eu faço a pergunta para vocês, eu deixo vocês responderem e complemento a resposta e apresento o trabalho. Qual que é o trabalho final e a gente combina o prazo também de entrega. Beleza. Feito, então, pessoal. Valeu por participarem hoje aí, nesse dia úmido de Santa Maria. A gente se vê na próxima aula aí. Valeu. Até Valeu, mais boa noite. Valeu, gurizada.